para 2010, 2011, quando a gente nem se preocupava muito qual o tamanho do cliente, né? A gente se preocupava em abrir conta. Cara, eu quero abrir conta, eu preciso abrir conta e não importa o que fazia lá. E eu fazia cold call pra cacete, eu fazia muito cold call e nessa época aí o que vinha era lucro. Né? Tanto que meu primeiro cliente, já falei isso em outros vídeos, já falei em podcast, já falei também em lives, que meu primeiro cliente tinha 15 mil reais. Ele era um feirante e ele tinha 15 mil reais lá para investir. Pô, para mim foi o máximo. Para os outros assessores que já tinham um net maior, cara, eles tiraram um pouco de sarro da minha cara na época. Mas depois o segundo ou terceiro cliente foi um cliente de 500 mil. Só que, tá, qual que era a diferença entre os clientes, né? Pô, o feirante ali, ele tinha 15 mil reais e eu tinha que ajudá-lo a investir. O de 500 mil, eu também tinha que ajudá-lo a investir. E os dois não tinham tanto conhecimento de investimentos, né? De a fundo o que fazer. Porém, tem uma grande diferença quando a gente começa a falar de grandes fortunas, né? Grandes fortunas, eu estou falando aqui de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais para cima. Né? Um cliente que é considerado private aí pelos bancos. E aí, qual que é o seu conhecimento em relação a esse tipo de cliente? Que no final, esse é o cliente que tem que ser foco. Né? O seu público-alvo tem que ser esse cliente private, porque é o que eu costumo dizer. Né? A gente tem que buscar atender menos com mais e não mais com qualquer valor, né? Mas eu vou falar com isso aqui, eu quero trazer isso aqui para você nesse vídeo e trazer alguns pensamentos, algumas reflexões para você. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você e eu espero que você esteja gostando aí dos outros vídeos. Pô, se você está gostando, já chega dando like aí no vídeo aqui também, é muito importante. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Os comentários estão aí para você poder comentar o que você quiser, né? Um elogio, uma pergunta, fica à vontade que eu vou dar uma lida e depois eu respondo lá, perfeito? Agora é legal que você clique no like porque é um jogo de ganha-ganha. Eu te entrego conteúdo e você me entrega o like, basicamente isso. Mas vamos lá para o que eu quero te passar aqui de informação. Como eu vinha dizendo, né, antigamente a gente abria qualquer conta. E a gente abria aqui cliente de 50, de 30, de 40, de 100, de 1 milhão, de 10 milhões, né? Pô, o cliente que viesse a gente ficava feliz, obviamente, quanto mais, melhor. Mas a gente não tinha muito esse filtro, né? E tem muito assessor que ainda não tem esse filtro hoje. Se você está assistindo agora, aqui, quando eu lancei, próximo de quando eu lancei esse vídeo, ontem eu gravei uma live, né? Eu fiz uma live, na verdade ficou gravado vai ficar gravado aí durante 7 dias aqui no YouTube, depois só na comunidade Vida do Assessor, que se você não conhece a comunidade, clica aí embaixo no primeiro link aqui da descrição, vai estar ali, comunidade Vida do Assessor. Se inscreve para você poder entrar na maior e melhor comunidade aí para assessor de investimentos, hoje já disponível. Tá? Então clica aí você entra na lista de espera e depois quando eu abrir eu te aviso, perfeito? Agora, como eu vinha dizendo, essa aula é de segmentação. Eu falo sobre segmentar a sua base, né? Eu falo para você aprender como que você tem que segmentar para que você não perca tempo atendendo clientes menores. Não que o cliente menor não mereça o seu atendimento. Tem que ser segmentado, tem que outro assessor mais júnior ou um assessor que está dedicado a atender muitas contas ali, muito mais parecido com o atendimento de um banco, só que mais focado, né? Então, você não deve atender clientes pequenos. E o problema de você atender clientes grandes é talvez a falta de conhecimento, que é justamente o que eu quero falar nesse vídeo. Muitas pessoas começam ali a atender os clientes, né? Tira o Anchor, começa a atender o cliente e tal, e vai crescendo e tem ali um planejamento comercial para crescer cada vez mais, né? Eu quero atender cliente de 1 milhão, de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Só que, qual que é a grande diferença entre o cliente pequeno, né? Pequeno que eu digo abaixo de 1 milhão e acima de 1 milhão? A grande diferença é como você vai falar, as informações que você vai passar em relação a essas grandes fortunas. Um exemplo, holding patrimonial. Outro exemplo, fundo exclusivo. Outro exemplo, offshore. Cara, pensa nesses três aqui. Se você tivesse que conversar com um cliente hoje, você se sente capacitado para falar sobre, não no detalhe do detalhe, mas você tem conhecimento sobre offshore? Você tem conhecimento sobre holding patrimonial? Você tem conhecimento sobre fundo exclusivo? Qual que é o seu conhecimento quanto a isso? Se você se depara hoje com um cliente com 20 milhões de reais, como que você fala para ele sobre alocação, sobre as soluções que você pode trazer, até mesmo sobre a empresa
dele, né? Você conhece sobre o quadro societário da empresa e você consegue falar sobre. Você tem as noções básicas ali de como que funciona uma empresa, como que é o caixa, como que você pode trazer, o que você pode trazer de solução, até mesmo não para você fazer a solução, mas para você conectar outras pessoas e parceiros que você venha a ter ao longo do tempo. Como, por exemplo, um contador, como, por exemplo, um advogado, né, que possa te auxiliar. Mas, para você identificar a oportunidade, você precisa conhecer. Você precisa ter conhecimento sobre. Tá aí muito o CFP, né? Que pode trazer bastante conhecimento sobre vários desses aspectos aqui. Por exemplo, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, planejamento fiscal. É muito importante que você entenda o mínimo para que você consiga identificar oportunidades desses clientes que têm grandes fortunas. Por que eu estou falando que você deve ter esse conhecimento? Muitas vezes eu falo, pô, o conhecimento comercial vale mais do que o técnico. Tá, não tô anulando, né? Não tô querendo dizer que o técnico não vale de nada. Para você ter uma boa persuasão, você tem que ter boa persuasão sabendo identificar oportunidades, concorda? Para você identificar boas oportunidades, você tem que ter o conhecimento técnico sobre aquilo. Talvez não tão profundo quanto um advogado sabe sobre holding patrimonial, quanto um gestor conhece de fundos, mas você precisa ter o conhecimento básico, quase que intermediário na verdade, para você conseguir identificar oportunidades dos clientes que são privates. Se você quer alcançar clientes privates, você precisa conhecer o que falar, ter conhecimento para saber o que falar com o seu cliente private, concorda? E eu falo disso muito em relação até uma história que eu já ouvi há um bom tempo, né? Que era numa cidadezinha onde as pessoas não estava chovendo, e as pessoas iam para o centro da cidade rezar, fazer uma oração para que Deus mandasse chuva, para que São Pedro lá mandasse chuva para aquela cidade. Eles ficavam lá todos os dias, diariamente eles iam lá pela manhã e oravam e tal, e pediam a Deus e depois voltavam cada um para suas atividades. De manhã de novo, todos os dias eles faziam isso. Só que só uma dessas pessoas, que era o Joãozinho, carregava um guarda-chuva. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Ele estava, ao mesmo tempo que ele estava procurando por algo, que era a chuva, ele já estava preparado para, ele já acreditava naquilo. Né? Então muitas vezes você não atende o cliente private ainda, né? Muitas vezes você está até começando a carreira agora, ou você está simpatizando só com a carreira, mas você ainda não entende totalmente de tudo que você pretende alcançar. Exemplo, eu quero captar clientes de 50 milhões, totalmente possível, tá? Não coloca isso como impossível para você, é totalmente possível. E aí você fala, eu quero captar cliente de 50 milhões. O quão preparado que você tá para isso, né? Para essa oportunidade? Porque e se surge um papo de você conhecer uma pessoa que tem 50 milhões de reais? Esses dias mesmo eu fui pro Airbnb, né? Saímos eu e minha esposa, a gente chegou lá e conhecemos um cara que o patrimônio dele total dá muito mais que 50 milhões de reais. Pelo menos do que a gente conversou, eu falei, cara, aqui passa de 50 milhões de reais. Eu tava ali, né, conversando com ele. Graças ao conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, eu consegui bater papo com ele e conversar sobre diversas coisas, como holding patrimonial, como fundo exclusivo. Por exemplo, você saberia dizer para um cliente qual que é melhor para ele, fundo exclusivo ou holding patrimonial? Ou então, como ele investe offshore? Né? Como que ele vai fazer isso? O que ele tem que constituir? O que ele tem que pensar? Quais são os custos? Tudo isso tem que estar muito claro para você poder aproveitar uma oportunidade quando você alcançar ou estiver batendo papo com uma pessoa em qualquer lugar. A oportunidade está por aí. Basta que você esteja preparado para que essa oportunidade, quando ela aparecer, você consiga agarrar ela com unhas e dentes. Beleza? É isso que eu queria dizer para você hoje. Aproveite aí que tem muito conteúdo na internet que é de graça para você entender sobre vários desses aspectos. Então se prepare e fique ali com conhecimento sempre muito fresco na sua cabeça, que assim que surgir um cliente, um prospect, você vai estar preparado para isso. É isso que eu queria dizer hoje, espero que você tenha gostado, deixa o like aí, se inscreve, entra na comunidade Vida de Assessor e eu quero lembrar que agora tem um curso gratuito para você, que está liberado para você, curso totalmente gratuito, tá aqui o segundo link da descrição, beleza? Até o próximo vídeo, podcast, texto, enfim, tamo junto, valeu e tchau!